Olá, sou a professora Mais e vou dar aula para vocês de imunizações na infância. Antes da gente começar o assunto propriamente dito, eu queria revisar com vocês alguns conceitos, algumas bases de imunologia. Então, vamos começar pela imunidade inata. Eu sei que vocês já devem ter visto, entrado em contato, então eu não vou detalhar muito. Então, só algumas características. Ela é rápida, mas em contrapartida inespecífica, representa a primeira linha de defesa contra agentes infecciosos e tem o papel de impedir ou de atenuar infecções, de forma que elas se apresentem de forma bem branda, pouco assintomática, ou realmente passe despercebido mesmo. A imunidade adaptativa, ou chamada também adquirida, ela é uma imunidade mais específica, só que em uma primeira exposição ela é um pouco mais demorada. Só que o ponto positivo dela é que ela forma uma memória imunológica, que é mais duradoura. E se ela se torna mais rápida, toda vez que entrar em contato com aquele antígeno previamente exposto, né? Ela é mediada por linfócito T e B, que representam a resposta celular e humoral. E aqui só para a gente relembrar que a resposta primária, ela primeiro tem aquele primeiro contato com o antígeno, e aí tem a produção de anticorpos, que leva de 7 a 10 dias, que é esse período de latência. E na resposta secundária, não. Os linfócitos T e B de memória são ativados e há uma rápida produção de anticorpos. E essa ativação é chamada de efeito booster. Quais são os tipos de imunidade? Tem a imunidade passiva e a ativa. A passiva, ela tem a característica de que ela é transitória. Ela é mais rápida, mas porém é transitória também. A natural é a passagem dos anticorpos via transplacentária ou pelo leite materno, e artificial pela administração de soro, que é o soro antiofídico, por exemplo, ou imunoglobulina, que é para o tratamento de algumas doenças autoimunes ou de exposição ao vírus B, né, da hepatite B. E a imunidade ativa, a natural, é pela infecção e adoecimento, e a artificial é pela vacinação, que é o foco da nossa aula. Outros conceitos. O que é imunização? É a aquisição de proteção imunológica contra uma doença infecciosa. E vacinas, elas são responsáveis pela indução da imunidade ativa, que é aquilo que a gente já tinha comentado, levando a uma resposta biológica e a produção de anticorpos específicos contra aquele antígeno. Então, aqui vamos falar sobre as vacinas, algumas particularidades com relação às composições. Então, as vacinas de agentes vivos, elas são de agentes vivos, mas só que atenuados, né? Senão geraria realmente a infecção propriamente dita. E essa infecção causada pelo micro-organismo atenuado, ela pode ser oligossintomática ou simplesmente assintomática, mas de forma a levar realmente o corpo a gerar uma imunidade ativa. Então, por isso que ela é mais duradoura, porque é como se ela causasse infecção mesmo no hospedeiro. Alguns exemplos, a BCG, a vacina oral contra o rotavírus, a vacina oral contra a poliomielite, febre amarela, a tríplice viral, que é sarampo, rubéola e cachumba, tetraviral, que além dessas anteriores tem a varicela, e a vacina da dengue, que não está no calendário vacinal nacional pelo Ministério da Saúde, mas já é disponível nas redes particulares. Agora, a composição das vacinas não vivas. O que elas são? São antígenos inativados, podem ser antígeno da cápsula do vírus ou algumas partículas do vírus, né, de forma em que não vai causar uma infecção, igual ao anterior, né, uma infecção leve, dessa forma nem causa infecção. Então, para melhorar o potencial imunogênico dessa vacina, são adicionados alguns adjuvantes, como por exemplo o alumínio, que aí ele vai gerar uma infecção no local da vacina, uma inflamação no local da vacina, que vai estimular o potencial imunogênico dessa vacina. As polissacarídicas, elas não imunizam, porque como a gente sabe lá da imunologia, os antígenos não proteicos, eles têm uma certa dificuldade em gerar imunidade. Então, além de tudo, em menores de 2 anos, ela não é recomendada de ser feita, porque, só relembrando, os anticorpos maternos ainda podem circular com essa idade. Ser mais seguramente com 1 ano, mas a gente não pode deixar de pensar que essa vacina pode ter um valor menor nos menores de 2 anos. As glicoconjugadas, elas fazem a ativação dos linfócitos B isoladamente, não gera memória,
e imuniza os menores de 2 anos. Então, se você for querer fazer a vacinação dos menores de 2 anos, é melhor que seja a glicoconjugada, apesar de não ter uma memória. Por isso que esses tipos de vacinas exigem mais doses, porque através dessas doses repetidas que se gera essa imunidade a um pouco mais longo prazo, né? Exemplos dela: hepatite B, pneumo 10, meningo C, a penta, que é composta por difteria, toxoide tetânico e pertussis, a RIB-B, que é o hemófilos do tipo B, hepatite B, né? A hepatite A, a DTP, a DT, sem o pertussis, DTPA, que é o com pertussis acelular, HPV, que é a vacina contra o vírus papiloma humano, a pneumo 13, a meningo ACWY e a meningo B. Agora, só falando um pouquinho das vias de administração. Pode ser feita oral, intradérmica, subcutânea, intramuscular, intravenosa. A oral, a VOP e a vacina oral contra rotavírus humano, intradérmica BCG. Em alguns casos pode ser feita até a antirrábica intradérmica também. A subcutânea, tríplice viral, tetraviral, que a gente já viu os componentes, febre amarela, varicela e dengue. Apesar da vacina contra a dengue não estar prevista no calendário nacional, ela também se encontra nos postos particulares. Intramuscular, a tríplice bacteriana, hepatite B, as pneumos, 10, 13, 23, meningos também, a RIB-B, hepatite A e HPV. E aí, quais são os locais onde são feitas essas vacinas? Para menor de 2 anos no vaso lateral e maior de 2 anos no deltoide, pelo motivo de ser músculos maiores, né? Nas crianças menores de 2 anos não pode fazer no deltoide pela falta de músculo, né? Intravenoso, alguns soros que a gente já tinha comentado, né? Soro e imunoglobulina também, né? Que pode ser feito por essa via. Agora, com relação a intervalos vacinais, que isso costuma dar muita dúvida. Então, vacinação simultânea. A gente percebe que até o calendário indica algumas vacinas para ser feitas de forma simultânea. Então, o que você não pode fazer, porque aí a dúvida vai gerar quando a criança tiver um atraso vacinal e aí tiver mais vacinas acumuladas. Então, você não pode fazer a febre amarela no mesmo dia da tríplice viral ou da tetraviral. Tem que dar um intervalo de pelo menos 30 dias. E em menor de 2 anos, você não pode fazer a dengue, tem que ser isoladamente. Todos respeitando esse intervalo de 30 dias. De forma que você não atrapalhe a geração da imunogenicidade daquelas vacinas, né? A vacinação combinada já é as várias vacinas dentro de uma só, de forma que você faça ela com uma aplicação só. Tem o benefício da praticidade e é claro que você não precisa furar a criança mais de uma vez, né? E os intervalos entre as doses da mesma vacina variam de 30 dias se perder de vista, porque o que acontece muito, que é orientado de forma errada, principalmente nos postos, ou até mesmo nós médicos fazemos isso também, que é falar que perdeu a vacina. Tem algumas que realmente você vai descartar, não pode ser mais feita. Só que, se já começou aquele esquema, você pode continuar. Da hepatite B é um deles mesmo, que às vezes começa na infância e aí ele não é completado, chega na vida adulta, a pessoa quer revacinar. Não, você pode continuar o esquema. Então, agora falar um pouquinho sobre o Programa Nacional de Imunização, o PNI. Ele foi instituído em 1973 e tinha o objetivo, que ainda é presente, né, prevenir e manter o controle sobre doenças passíveis de imunização e considerar a vacina como um método eficaz contra doenças infecciosas. E o principal objetivo desse programa, ao longo dessas 5 décadas, tem sido de controlar, eliminar ou, se possível, erradicar doenças como a polio, o sarampo, a difteria, o tétano, coqueluche, a febre amarela, a hepatite B, rubéola congênita e as formas graves da tuberculose. Fazendo isso com a imunização sistemática da população. E é uma pena, né, gente, que o sarampo ele estava quase erradicado e esses últimos tempos tiveram alguns surtos, né, em algumas regiões do país. Em 1973, quando o programa foi criado, só existiam 6 vacinas. A vacina contra pólio, sarampo, a varíola, a BCG, que podia fazer oral de forma intradérmica, a DTP e a TT,
que fazia diretamente o toxoide tetânico. E aqui, só para ilustrar um pouquinho dessa caminhada, desses 46 anos de PNI, que a gente sabe que todo ano esse calendário nacional muda, né? E aí aqui traz uma síntese de todas as mudanças que tiveram. Porque essa questão da vacinação e imunização, né, é um tema muito novo, muito recente, então tem muitas mudanças. A gente sempre está buscando fazer o melhor, né? Então, sempre está pesquisando as melhores formas, as melhores combinações, sempre para otimizar essa geração de imunidade nas crianças. Então, quem que é responsável por desenvolver esse PNI? É a unidade de saúde, seja ela básica ou intermediária, ou até a terciária também, dependendo do caso. Então, quais são as estratégias que devem ser utilizadas? As vacinações de rotina, estimular a população a realizá-las, intensificação da vacinação, sempre através de campanhas e conscientizações, as próprias que a gente chama de campanha mesmo, que são aqueles momentos em que é feita a vacinação contra aquele agente infeccioso, feita em massa, né, como teve o do sarampo alguns dias atrás e está começando agora a da influenza, né, o bloqueio vacinal, que a gente não vai entrar em detalhes, mas essencialmente é quando você faz a vacinação de todas as pessoas que tiveram contato com aquela pessoa que está infectada, e o Dia Nacional de Vacinação, que aí também faz parte das campanhas, né, que é como se fossem os dias Ds, da polio, da penta, né, e assim por diante. Então aqui eu trouxe para vocês o calendário de nascimento aos 6 anos. E, infelizmente, a gente tem que saber de cor. Para te falar a verdade, se você todos os anos você vai ter que rever para decorar novamente, porque isso é cobrado em prova, seja aqui na graduação ou seja em provas de residência, de concurso. Então não adianta fugir, tem que saber de cor. Então, ao nascer, a BCG, hepatite B, com 2 meses, a primeira dose da penta, a primeira dose da VIP, a primeira dose da pneumo 10 e a primeira do rotavírus. 3 meses, a primeira dose da meningo C. 4 meses, a segunda da penta, a segunda da VIP, a segunda da pneumo 10 e a segunda do rotavírus. Com 5 meses, a segunda da meningo C. Com 6 meses, a terceira da penta, a terceira da VIP. Com 9 meses, faz a febre amarela. E aí, uma observação com relação a isso. Nas áreas endêmicas, ela pode ser feita a partir dos 6 meses, mas em caráter, sim, excepcional, e se tiver epidemia. E agora teve uma mudança muito recente, que ela voltou a ser feita aos 4 anos. Então, fiquem atentos. Nesse calendáriozinho mesmo que eu coloquei, ele ainda não traz essa vacina contra a febre amarela aos 4 anos, mas porque é muito recente, tá? Com 12 meses já começam os reforços, reforço com pneumo 10, reforço meningo C, e a tríplice viral. Com 15 meses, o primeiro reforço da DTP, o primeiro reforço da VOP, a hepatite A e a tetraviral, que aí já traz a primeira dose da varicela embutida, né? E aí com 4 anos você faz o reforço da DTP, reforço da VOP e a segunda dose da varicela, que pode ser feita até os 6 anos. E é claro que anualmente faz-se também a vacinação contra a influenza, dos 6 meses aos 5 anos incompletos. Depois disso, a vacinação contra a influenza pelo Ministério da Saúde só pode ser feita na presença de comorbidades. Do calendário vacinal dos 7 aos 9 anos e adolescentes. Então, as meninas entre 9 e 14 anos têm que fazer a vacina contra o HPV, 2 doses com intervalo de 6 meses. Os meninos entre 11 e 14 anos, também da mesma forma, com 2 doses em intervalo de 6 meses. E as meninas e meninos, 11 e 14 anos, meningo C, fazendo uma dose. Dependendo, é claro, da situação vacinal, né? Senão, segue o calendário para completar. E aí, qualquer dose para aqueles que não tiverem, a VIP, BCG, febre amarela, hepatite B, dupla adulta e tríplice viral. Aqui eu só coloquei o calendário vacinal de adultos, porque muitas vezes a gente se depara com essa dúvida, né? Quais vacinas que a gente tem que vacinar. Febre amarela, dose única, aqui se nunca tiver tomado. Mas agora nessa nova observação, a cada 10 anos você tem que fazer a vacina contra a febre amarela. Então, só relembrando, aos 9 meses, aos 4 anos e a cada 10 anos. Hepatite B, 3 doses, dependendo da situação vacinal. A dupla adulto, um reforço a cada 10 anos também. E a tríplice viral para completar. 2 doses
se a pessoa tiver entre 20 e 29 anos, e uma dose entre os 30 e 59. Aqui eu trouxe um resuminho com todas as vacinas e as doenças evitadas, que a gente sabe que o objetivo da vacina é evitar as formas graves das doenças, né? E aqui é a vacinação do adolescente. Então, agora eu vou falar rapidamente sobre as características individuais das vacinas, começando pela BCG. Aí a gente pode ver a cicatriz vacinal da BCG. E qual que é a função dela? É proteger contra as formas graves de tuberculose. E qual que é a composição dela? Bacilos vivos atenuados do Mycobacterium bovis. E a via de administração é intradérmica, uma das poucas dessa via de administração, né? E a sua localização é na inserção do músculo deltoide direito. As contraindicações: imunodepressão, AIDS. AIDS quer dizer que seja a pessoa que já tem estabelecida a síndrome, não o portador do HIV. A gente vai ver um pouquinho mais à frente essa diferença. Gravidez e peso ao nascimento inferior a 2.000 gramas. Evento adverso: pode ter abscessos cutâneos frios ou quentes, linfadenopatia regional não supurada ou quelação do fazer uma queloide, né, uma reação queloide no local. O esquema vacinal é uma dose única para a população em geral e dose de reforço para comunicante Hanseníase em alguns pontos que eu vou reforçar agora, que também houveram mudanças. Para menores de 1 ano de idade, os não vacinados têm que receber a BCG, né? Os vacinados que têm a cicatriz não precisa de BCG. Os vacinados sem cicatriz vacinal precisa de uma dose de BCG 6 meses após aquela dose confirmada que ele tem no cartão. A partir de 1 ano de idade, a criança sem cicatriz recebe uma dose. Os vacinados com uma dose recebe outra dose de BCG após 6 meses da anterior. Os vacinados com 2 doses não precisam de outra dose de BCG. Isso daí é aqueles que foram vacinados a partir de 1 ano, tá? Pessoa exposta ao HIV. Aí é que tá aquela diferença que eu tinha falado com vocês. Para as crianças menores de 5 anos que não foram vacinadas, mas estão assintomáticas e sem sinais de imunodepressão, podem receber a BCG normal. E aí, a partir dos 5 anos de idade, essas crianças que são acometidas pelo vírus HIV, independente de estar sintomáticas ou não podem receber a vacina. A pentavalente, o primeiro componente, que é a DTP. É a vacina contra difteria, tétano e coqueluche. É uma vacina inativada, que tem toxoides diftérico e tetânico e Bordetella pertussis mortas, né? Ela é feita por via intramuscular profunda. Pode gerar febre baixa, dor, hiperemia local também. E aí, quais são as contraindicações para essa vacina, né? Convulsões em até 72 horas da vacinação, para você não confundir, né, com outros tipos de convulsão. Aqueles episódios hipotônicos hiporresponsivos, até 48 horas. Algum sinal de encefalopatia, até 7 dias da vacinação, ou reação anafilática. Então, se tiver qualquer um desses 4, aí você usa a vacina DT, sem o componente pertussis, ou a DTPA, que tem o pertussis acelular, que normalmente é esse componente que é o responsável por esses eventos adversos. O segundo componente, que é o hemófilos, influenza tipo B. Então, o que essa vacina vai fazer? Induzir a imunidade de longa duração, e precisa das 3 doses do primeiro ano de vida, que a gente já viu, né, via intramuscular, e as reações diversas são muito incomuns. O terceiro componente da penta, que é a hepatite B, é composição feita por antígeno de superfície do vírus, como a gente já tinha comentado, né? Não é uma vacina de vírus vivo, aqui é um mix, né? Da vacina não viva com as vacinas de vírus vivo atenuado. A idade de aplicação ao nascer, com 2, com 4 e 6. Só relembrando de novo, tá vendo, né? A vacina é de vírus não vivo, então ela precisa de mais doses para poder ter uma eficácia, né? A via de administração intramuscular e os eventos costumam ser mais locais, de pouca intensidade, e os sistêmicos também praticamente ausentes. Contraindicação é a anafilaxia, a dose anterior ou algum componente da vacina. Essa contraindicação aqui vai ser geral para todas as vacinas. A vacina contra a poliomielite, seja a VOP ou seja a VIP. A VOP é a vacina de vírus vivo atenuado,
E a VIP é de agente inativado. Então, sim, são vacinas do mesmo vírus, só que de formas diferentes. Não sei se vocês lembram, para menor de 2 anos, a vacina de vírus inativado não tem tanta eficácia. Por isso que é feita a VOP. As campanhas de vacinação são feitas em massa, porque, como eu tinha dito, é um objetivo, é a erradicação da poliomielite, que no país está erradicada, né? Mas no mundo está próximo. Se houver vômito ou diarreia, adiar a dose da oral, no caso, né? E não repetir a dose se a criança cuspir ou vomitar, porque senão vai eliminar a vacina. E se a criança cuspir ou vomitar, você não sabe até que ponto ela absorveu aquela dose. Então fica perigoso fazer uma superdose. Então, evento adverso para a VOP. Como é um vírus atenuado, pode ser que tenha uma doença branda ou realmente a poliomielite, um pouco mais leve, nos vacinados. E pode também ocorrer nos contactantes, que é um vírus de contaminação fecal oral, né? E imunodeficientes também é mais perigoso, porque tem imunidade mais deficitária, né? Nesse caso, para imunodeficientes ou que tem um contactante imunodeficiente, é feita a vacina Salk, que é a vacina inativa, né? Para não correr esse risco. A vacina contra o rotavírus é de vírus atenuado, tem uma eficácia de 70%, também é feito pela via oral. Essa vacina já tem mais efeitos colaterais, que um deles é a invaginação intestinal, que apesar de rara, pode ser que aconteça. De contraindicações, imunodeficiência, o uso de corticoides acima de 2 mg por quilo dia, ou de 20 mg também para acima de 10 anos, ou de 10 quilos, e adultos, que isso aí quer dizer imunodepressão, né? Doença gastrointestinal crônica e malformação intestinal, mesmo que corrigida cirurgicamente, e história prévia de intuscepção intestinal. Então tem que ficar atento a esses pontos. A pneumo 10 é responsável por mais de 70% das doenças pneumocócicas invasivas, tem eficácia de mais de 90% para formas invasivas, e seu uso é a partir dos 2 meses, né? A gente já viu isso, vou passar mais rápido, que também é feito pela via intramuscular. A meningo C também tem uma alta imunogenicidade, porque ela também é de vírus atenuado. Recomenda fazer esquema de 2 ou de 3 doses para menores de 1 ano, que, como eu tinha falado, às vezes pode ser que a vacina não tenha um efeito muito bom nessa faixa etária, e de 1 dose para maiores de 1 ano. A duração da imunidade ainda não é muito certa, mas a gente sabe que é prolongada, uma média de 4 anos. Precisa de um reforço com 1 ano, né, com 12 meses, para poder ter certeza que a vacina vai conferir uma imunidade prolongada. A febre amarela, que também é de vírus atenuado, a idade de aplicação, como eu já tinha comentado, pode ser a partir de 6 meses nas áreas endêmicas, e nas não endêmicas, aos 9 anos e 4 anos de idade, sendo repetida a cada 10 anos, na idade adulta, né? A via de administração é subcutânea, e as contraindicações, anafilaxia após a ingestão de ovo de galinha, isso aí é uma observação sobre isso, é que os vírus são cultivados no ovo de galinha, então pode ser que uma ou outra proteína do ovo apareça na vacina, mesmo depois de purificação, né? Por isso que tem essa restrição. E quem tem restrição de uma forma geral para formulações com vírus vivos, né? E essa é uma vacina que não pode ser administrada conjuntamente com outras vacinas. Por isso que ela está lá no calendário com 9 meses isoladamente. Se precisar fazer uma outra vacina, tem que dar intervalo de pelo menos 30 dias. E os eventos adversos são mais comuns no local, ardência, dor, edema e vermelhidão, e pode surgir também febre, mialgia e cefaleia. A tríplice viral protege contra sarampo, rubéola e cachumba. A composição também é por vírus vivos atenuados. A idade de aplicação é a partir de 12 meses, que no caso ela entra dentro da tetra, né? Que aí tem o componente varicela também associado. A via de administração é subcutânea e as contraindicações também é a mesma, tendo aqui o uso de hemoderivado nos últimos 3 meses um impeditivo e a precaução no uso em imunodeprimidos. A varicela também é por vírus vivo atenuado, a idade de aplicação é com 4 anos, sendo que a primeira dose vai embutida na tetra, a via de administração é subcutânea, e os eventos adversos costumam ser dor transitória no local, hiperestesia, ou rubor, exantema, variceliforme, ou de pequena intensidade.
que são aquelas doenças varicela-like, pode ser assim, bem frustra, como se fosse uma catapora, mas com uma intensidade bem diminuída. Porque só lembrando que esses vírus atenuados podem causar uma doença muito semelhante àquela que quer ser prevenida, né? Contraindicação imunocomprometido, gestação, reação anafilática à dose anterior da vacina. A vacina contra a influenza protege contra a influenza, né, por um dos 3 sorotipos, o qual a vacina é feita. A composição é feita por vírus fracionados ou subunidades, obtidos em cultura de ovos embrionados. Então, para essa vacina também a contraindicação para as pessoas que têm reação anafilática quando exposta à proteína do ovo também é válida. A idade de aplicação dela é de 6 meses, a menor de 6 anos, ou seja, 5 anos incompletos, né? Sendo que deve ser feita 2 doses para primo-vacinados e a cada ano só o reforço, vias de administração intramuscular ou subcutânea. O esquema vacinal é dose única anual no período de sazonalidade, depois da primeira dose, é claro, né? Essa sazonalidade, eu quero dizer, assim, os períodos de epidemia, né, da doença, eventos adversos, dor local, febre, mal-estar e mialgia. As contraindicações, a reação anafilática eu já tinha comentado, e caso tiver alguma doença febril, algum outro fator confundidor que vai te atrapalhar a fazer um diagnóstico diferencial. Reações adversas, geralmente são locais, né, dor, edema, eritema, são leves, autolimitadas e em raros casos podem se tornar graves. As sistêmicas, febre, mal-estar, racho cutâneo, mialgia, cefaleia, anorexia e anafilaxia, que sempre no pronto-socorro é bom a gente perguntar quando atende uma criança febril se ela fez vacina nesses últimos dias, porque é um diagnóstico diferencial também de doenças febris agudas. Esses sintomas podem ocorrer até 1 a 2 semanas após a administração das vacinas vivas atenuadas e são considerados como uma doença leve provocada pela multiplicação dos micro-organismos vivos da vacina. Ou seja, se apresentar sintomas, quer dizer que a vacina está gerando imunogenicidade. Então, é um fator até bom. Além disso, podem ter reações alérgicas mais graves, inclusive colocando a vida da criança em risco, mas são mais raras, que é a síndrome de Stevens-Johnson. E agora as contraindicações formais. Então, de uma maneira geral, a alergia grave a uma dose prévia da vacina em questão, alergia grave a um dos componentes da vacina, porque pode ser que, vamos supor, que tem alergia a um componente que é comum a 2 vacinas, né? Uma doença aguda, moderada a grave também. A doença leve não interfere, mas a moderada a grave, sim. Você deve aguardar a resolução desses quadros para poder continuar com a vacinação. Agora, contraindicações a vacinas vivas atenuadas. Gravidez, imunossupressão, o portador de alguma neoplasia e transfusão recente de imunoderivados, né? Plasma, plaqueta, hemácias, essas aí. E contraindicação à vacinação contra BCG são todas das vacinas vivas atenuadas, somando-se criança com peso menor de 2 quilos. Que aí, por que não pode fazer? Porque não tem como fazer intradérmica, né? Impossibilita um pouco a técnica. Isso aí acaba que é feito posteriormente, quando a criança ganha mais peso. Agora, as falsas contraindicações, que isso daí pega muita gente. Inclusive a gente mesmo, né? Quando a gente vai dar uma orientação, que seja para um parente, para alguém, no ambulatório. Então, uma doença aguda leve não contraindica a vacinação. Então, aquela criança que está resfriada, principalmente se ela estiver sem febre, não contraindica. Se tiver febre, mas a criança estiver bem nesse período entre os picos febris, também não contraindica. Diarreia, doenças de pele também não. Só com adendo, você não pode fazer a vacina, administrar ela nos locais onde tem a doença de pele, né? Você vá no local onde a pele é saudável. E período de convalescença dessas doenças agudas também não contraindica. Desnutrição também não contraindica. Ela só perde um pouco mais da eficácia, né? Porque a criança tem um defeito na imunidade, então ela vai ter mais dificuldade de gerar imunogenicidade, mas não torna ela sujeita a infecções graves pela desnutrição por si só.
Doença neurológica estável também, uma síndrome convulsiva controlada não contraindica. Se estiver fazendo um controle adequado e tudo, não contraindica. Se tiver algum antecedente familiar de convulsão ou evento adverso à vacinação. Então, muitas vezes, algumas doenças são relacionadas, né? Tem esse componente familiar forte, mas nesse caso não. Uso de corticoides em doses não imunossupressoras ou antibióticos também não contraindica. Alergia a produtos que não compõem a vacina. Alergia não anafilática a componentes da vacina, porque se aparece uma vesículazinha, uma coisa à toa, a mãe já fala, deu alergia à vacina. Mas isso aí não contraindica. Aleitamento materno também não contraindica, no caso para a mãe, né? Só a febre amarela, quando o bebê tiver menos que 6 meses. Então, se o bebê estiver amamentando e a mãe precisar fazer a vacina da febre amarela, aguardar a criança fazer pelo menos 6 meses. Contactante domiciliar de grávida também. Não impede, a pessoa pode se vacinar, no caso a criança, né, também. Prematuridade ou baixo peso também não é contraindicação, a não ser no caso da BCG, que é menor de 2.000 gramas. E diagnóstico prévio de doenças da vacina também não. Então, se uma criança teve varicela, impede ela de fazer a tetraviral, por exemplo? Ou a própria dose da varicela? Não impede. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Se tiver, mande lá no fórum que eu vou estar respondendo para vocês, tá? Se tiver alguma dúvida sobre algum assunto também que não foi abordado nessa aula, pode estar me perguntando. Se precisarem de material para estudo, pode estar me procurando também que eu passo para vocês, tá? Espero ter sido bem esclarecedora nessa aula.